ser uma breve mensagem introdutória. Hoje nós estaremos falando sobre um salmo, salmo número 46, é um salmo muito usado. Eu particularmente, na chamada das orações intercessórias, geralmente eu uso o versículo número 1, mas eu gostaria hoje de estar lendo com os irmãos o salmo completo, salmo 46, do versículo 1 até o versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Esse salmo de número 46, como todos os salmos e como todas as mensagens bíblicas, mas ele é direcionado diretamente a cada um de nós. Ele fala aqui de momentos de angústia, momentos de tristeza, e todos nós vivemos no nosso cotidiano momentos difíceis, momentos menos difíceis, mas sempre temos alguma dificuldade. Muitas vezes nós amanhecemos já vivendo um problema, porque adormecemos com esse problema. Isso é a pura verdade. Penso que os irmãos também passem por isso. Penso que alguns dos irmãos talvez nesta noite irão adormecer com alguma preocupação e acordarão com essa preocupação pela manhã. Isso é inerente, não tem como nós evitarmos, mas a questão é que essa questão das angústias que nós sofremos nesse sentido, são a maior causa de doenças do século XXI. Elas já vinham sendo avolumadas no século XX, mas ainda agora, nessas duas primeiras décadas do ano de 2016, que nós estamos aí do século XXI, duas primeiras décadas do século XXI, essas doenças elas têm aumentado assim de forma alarmante. São as chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, onde a medicina não tem um diagnóstico prático para isso. Então é por isso que mais e mais vai crescendo a questão das terapias alternativas. Hoje você encontra muita terapia alternativa e a própria medicina atuante, assim no sentido da palavra, ela mesma orienta esse tipo de atendimento nessa medicina alternativa. Mas o que nós entendemos aqui, esse Salmo 46, ele narra no versículo 2, no versículo 3, depois no versículo 5 e 6, ele fala de várias dificuldades que nós possamos passar. Ele faz uma simbologia, ainda que a terra seja levada ao mar, ainda que os montes venham a ruir sobre nós, Deus estará presente. Então o que nós temos que entender, o que nós precisamos, à luz da palavra de Deus, se nós aqui vivemos realmente esse salmo, o salmo fala que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro sempre presente ou bem presente nos momentos de angústia. Então nós temos que buscar do Senhor esse refúgio, essa fortaleza. E a questão é que nós temos que entender que Deus sempre é superior àquilo que nós estamos passando. Então, desta maneira, nós temos que buscar o nosso refúgio no Senhor. A realidade é que nós, como seres humanos, nós sabemos que os problemas existem, nós vivemos os problemas, mas nós não podemos potencializá-los. Nós potencializamos demais os problemas, nós transformamos um pequeno problema num grande problema, potencializamos e, da mesma vertente, nós não aplicamos a ação de Deus na nossa vida. Então nós temos que entender que por maior que seja o problema que nós possamos vir a atravessar, nós temos um Deus superior a todo e qualquer problema. Então a base da palavra é esse salmo, ele fala isso, ele fala com cada um de nós. Olha, você que veio aqui na Igreja Evangélica da Paz hoje, o salmista está falando com você, Deus está falando com você através do salmista. Não importa o problema que você venha passando, não importa o problema que você venha a passar,
Deus estará contigo, mas desde que nós procedamos dessa maneira. E como é que nós aplicamos? Qual a aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida? Quando nós reconhecemos que o Senhor é superior. Então, às vezes nós não escutamos Deus falando conosco. Por quê? Porque nós não damos a chance para que Ele fale conosco nesse sentido. Ele fala conosco e nós não conseguimos escutar aquilo que Deus está falando conosco. Por quê? Porque o medo se avoluma de tal forma que faz com que nós caiamos na questão do pânico. Os irmãos sabem que a maior causa de mortes em momentos de perigo é o pânico. Quando há um incêndio, quando as pessoas vão sair daquele local, o que mais mata não é o incêndio, é o pânico. O pânico é que mata as pessoas. Então, nós também, muitas vezes, nós vivemos esse pânico espiritual. O mundo hoje está tão avolumado de coisas erradas, de coisas difíceis, que esse pânico, ele também acaba se tornando um pânico espiritual na nossa vida. Então, esse salmo, ele fala isso para nós, que não importa a situação que nós venhamos a passar, não importa as situações que foram oferecidas, e muitas situações vão ser oferecidas para nós, e muitas situações difíceis. Nós falamos oferecidas, assim, num linguajar mais suave, mas na realidade ela é imposta. O perigo ele é imposto a você. Hoje nós citamos aqui durante a aula de escola bíblica, nós citamos aqui a questão da crise social, política, moral e ética que nós estamos vivendo. E nós estamos dentro dessa crise. Nós não podemos dizer, nós não estamos blindados. Nós não vivemos essa crise. Nós podemos não participar dessa crise diretamente no nosso íntimo, mas externamente nós assim participamos. As forças externas, elas apontam para nós nesse sentido. Nessa falta de ética, nessa falta de moral, ela vem nos atingir nesse sentido, nos avoluma, nos causa dano. Mas nós, com a palavra de Deus, nós conseguimos ter a força necessária. Aqui o salmista, ele fala mais ou menos assim para nós entendermos. Eu consigo enxergar os irmãos da maneira externa. Eu cito aqui o irmão Ricardo, eu vejo o irmão Ricardo aqui, eu falo, o irmão Ricardo é muito bonito externamente, mas a parte interna eu não sei como que é a parte interna dele, mas Deus, Ele enxerga a nossa, não precisa se vangloriar, tá, irmão? Não menos soberba, soberba precede a ruína, tá bom? O irmão é muito simpático, não é bonito, é muito simpático, ok? Então vamos lá. Então nós temos essa visão externa um do outro, mas a visão interna quem tem é o Senhor. Nós podemos até enxergar essa parte interna da pessoa através das suas ações, através do seu linguajar, mas nós não sabemos exatamente o que se passa dentro de cada um de nós. Mas Deus, Ele tem uma diferença muito grande. Cada um de nós é um tipo, cada um de nós tem um biotipo. As impressões digitais, os meus genes, é tudo diferente. 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões, a projeção aí das pessoas. Ninguém é igual. A digital é diferente um do outro, os genes é diferente um do outro, ninguém é igual, mas Deus sabe cada um de nós. Então Ele sabe quem é Pedro, Ele sabe quem é João, Pedro o intempestivo, Ele sabe quem é João o amoroso, Ele sabe quem é Moisés, o longânimo, Ele sabe quem é Davi também intempestivo. Todas essas características que nós temos, Ele conhece de cada um de nós. Então nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor para que Ele fale conosco. Então não importa os problemas que nós venhamos a passar, Deus sempre estará conosco. E quando nós temos esse sentimento pleno, confiando no Senhor, tudo muda na nossa vida, tudo muda o nosso tratar com as pessoas, tudo muda a nossa fisionomia, o nosso semblante, ele reflete a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma diferença muito grande. A irmã Luciana essa palavra me veio à mente, quando eu estava lá em cima estudando, estava lendo um livro, e essa palavra me veio à mente nesse sentido, a irmã falando, comentando com a outra irmã, que por coincidência era minha esposa, a irmã Silei, e ela falava de uma pessoa rancorosa, que no seu semblante isso se expressava, no seu falar isso se expressava. Então as pessoas dentro do rancor, dentro daquela amargura de coração, elas acabam transmitindo isso. Então nós não podemos deixar que a amargura, o rancor, tome conta do nosso coração, embora as situações muitas vezes nos apontem para isso, situações de ofensas que nós sofremos, situações que nós somos afrontados no nosso cotidiano, tanto na nossa vida secular, como também na nossa vida dentro da obra. Ou os irmãos vão dizer para mim que não há afronto dentro do trabalho da obra. Claro que há, irmãos. Muitas vezes nós sofremos esse afronto dentro da obra com irmãos. Muitas vezes um irmão afronta o outro dentro da questão da obra. Ambos têm a mesma finalidade, chegar ao céu.
Mas parece que esse caminho às vezes bate no outro. É como se fosse dois carros, só cabe um. O princípio da física fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Mas parece que no meio da obra, às vezes as pessoas querem ocupar o mesmo lugar. Então, às vezes nós precisamos ceder, às vezes nós precisamos conceder essa cessão às outras pessoas, e isso envolve o amor que Deus assim desenvolve na nossa vida. Então, esse Salmo 46, ele fala: olha, eu amo vocês, antes de vocês pedirem, eu já sei o que vocês precisam. Então nós temos que viver a plenitude da palavra nesse sentido, em todo o nosso ser, no nosso cotidiano, na nossa vida secular, na nossa vida familiar, e também e principalmente na obra do Senhor. Então nós devemos buscar a união. O Salmo 133 fala isso: com bom e com suave é que os irmãos vivam em quê? Em união, em harmonia. Então é isso que nós devemos buscar. Então que nós nos aquietemos os nossos corações mediante esse Salmo 46, que é uma mensagem de Deus através do salmista diretamente aos nossos corações. E não importa o desafio que você venha a sofrer na tua vida, não importa a situação que você esteja passando, não importa se é tristeza, se é alegria, mas sempre que nós depararmos com situações aflitivas, nós nos lembremos que o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. Então, mal nós não temeremos. Por quê? Porque cremos na palavra do Senhor. Ele é que conduz o meu viver, Ele é que conduz o teu viver, Ele é que conduz os nossos passos, Ele que nos guia para a mansidão das águas calmas. Embora nós estejamos em meio a uma tempestade, Ele sempre nos transportará para onde? Em meio à calmaria, às águas calmas. Então não desista dos seus projetos, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite. Eu espero que você tenha muitos projetos na tua vida, projetos na vida secular e projetos na obra também. E você não desista desses projetos, porque o Senhor está abraçando esses projetos contigo. Nós não estamos aqui falando de teologia de prosperidade não, ok, irmãos? Nós estamos falando aqui da teologia autêntica, que é a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós reconheçamos a nossa pequenez, que nós reconheçamos a nossa necessidade da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém pode chegar ao Pai se não reconhecer o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos o amor do Pai, e esse amor do Pai enche o nosso ser da plenitude da vida cristã. Então vivamos a plenitude da vida cristã através do quê? Através do amor de Deus por cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. Vamos agora oferecer louvores ao Senhor com muita alegria. Eu espero que você respire fundo, enche o seu pulmão de ar e cante com alegria. Ofereça louvores de adoração ao nosso Deus. Amém? Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Para estar do que na presença do nosso Pai, de adorá-lo, porque Ele é digno. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos braços onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Assim como o pastor Max também já utilizou um salmo, eu também senti de utilizar um salmo. E eu vou usar um salmo que fala de oração. E aqui está em minhas mãos. Eu sempre gosto, cada um de nós temos as preferências pelas nossas Bíblias, né? Eu utilizo muito a Bíblia Pentecostal. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de estudo de Dake, uma Bíblia que eu herdei do meu pai, e alguns outros livros também eu herdei, e outros livros nós vamos ter a oportunidade, agora no próximo dia 12, no primeiro dia do seminário, logo após o seminário, nós fazermos a inauguração do memorial, onde estão ali todos os livros que ele tinha na garagem do seu prédio, mais um quarto lá da sua residência, e ali os irmãos têm catalogado assunto por assunto, e vai ser um espaço público para que os irmãos, se tiverem interesse em algum material, possam estar pesquisando. Então essa Bíblia aqui, de estudo de Dake, recomendo para os estudiosos da palavra do Senhor. Ela nos mostra o primeiro salmo de oração. Em outras Bíblias não é colocado outros temas a respeito de oração. Mas nessa Bíblia, esse autor coloca o Salmo 51 como o primeiro salmo de oração. Então nós gostaríamos de estarmos meditando a respeito disso e dizer que a palavra salmos, ela no hebraico significa Sefer Tehillim. Sefer Tehillim, que quer dizer o livro dos cânticos. Se você gosta de cânticos, este é o livro, um dos livros poéticos da palavra do Senhor. Da versão Septuaginta, que é o hebraico do Antigo Testamento para o grego, a palavra salmo significa psalmoi, que quer dizer cânticos. O livro de Salmos foi o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Foi o livro que fala tanto do primeiro advento do Senhor Jesus Cristo, do segundo advento e também do reino milenial. Então este Salmo 51, nas palavras de um autor chamado Alexandre McLaren, ele dá a seguinte definição, que este salmo é uma alquimia divina, que é capaz de extrair da imundícia do pecado doces aromas de penitência e de louvores. O que é alquimia? É um termo da Idade Média, onde se misturava várias ciências, como a química, a astrologia, a filosofia, a matemática, a metalurgia e a antropologia. E essa química toda visava, um dos objetivos era visar a transformações de minérios, metais em ouro. Isso era
um dos objetivos. Então, essa palavra alquimia quer dizer uma divisão, algo polixo, em que várias partes do amor de Deus, na sua essência, na sua natureza, consegue extrair, através das confissões deste salmista Davi, algo que cheira agradável às narinas de Deus. E assim também a nossa vida. Então, este salmo, ele nos mostra a compreensão que os personagens do Antigo Testamento tinham a respeito já da salvação em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Eles tinham como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, eles vinham com um espelho muito mais difícil de ver alguma coisa no horizonte. Mas eles já conseguiam enxergar o plano de Deus da salvação. E Davi, então, ele nos mostra, ele comprova, ele nos prova a sua percepção através do processo todo salvífico da parte de Deus. Interessante que ele começa, esse salmo, ele foi escrito no momento em que o profeta Natã veio até ele. Em 2 Samuel capítulo 12 fala sobre isso. Davi tinha cometido 2 pecados trágicos, cruéis: pecado de adultério e o pecado do assassinato. Esses pecados, pela lei judaica, eles não mereciam o perdão. Qual era a pena para esses pecados? Era o apedrejamento, ou a pessoa tinha que se recolher a uma cidade de refúgio, e ela não podia sair daquela cidade de refúgio, porque senão ela poderia ser morta por um dos parentes daquele assassinato. Então Davi, ele estava com o seu coração endurecido, seu coração não palpitava diante do que ele tinha feito, do ato que ele tinha cometido. Ele estava insensível. Como está o seu coração nesta noite? O seu coração está bem sensível à palavra de Deus, ou ele está insensível, muitas vezes duro? Mas nesta noite, a palavra do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder para quebrar as nossas fortalezas interiores. E assim aconteceu com Davi. Como diz a música aí, não estou nem aí. Mas Natã contou uma parábola e disse: tu é o homem. Contou uma parábola de ovelhas. Um grande rei tinha várias ovelhas, mas veio um viajante, ele pegou a ovelhinha do seu vizinho e ofereceu aquela ovelhinha para a mesa, para servir aquele viajante. E Natã perguntou para Davi: o que merecia esse homem? E Davi respondeu: este homem merecia a morte. Então Natã disse: tu é este homem. A partir daí, a partir da palavra do profeta, e também conosco a partir da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, se temos o coração sensível, ele começa a agir no nosso ser. É o Espírito Santo de Deus que vai nos convencendo do pecado, como os dissemos domingo passado, e ele, quando vier, vos convencerá do pecado. Não pode ser uma persuasão humana, não pode ser uma eloquência retórica, oratória,
de algum muito famoso, um pregador, mas é o Espírito Santo de Deus que adentra ao nosso coração, e isso adentrou o coração de Davi. E Davi então colocou como que a mão na cabeça, e ele fez 4 pedidos de perdão e purificação, que é algo que sempre nós devemos ter em mente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ao todo, nesse Salmo 51, Davi vai fazer 21 pedidos, mas esses 4 pedidos, ele faz um pedido de Deus apagar aquele pecado dele. Apaga, Senhor, apaga, põe no mar do esquecimento, Senhor, isso que eu fiz. É isso que Deus faz também conosco. Se Deus fosse levar em conta aquilo que nós já fizemos neste mundo, e especialmente contra Ele, nenhum de nós estaríamos de pé diante do Senhor. Mas é pela sua misericórdia, pela sua benignidade, nós somos apagados, as nossas transgressões. Então ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isso é uma situação em que ele reconhecia: ninguém pode ser lavado se não reconhece que está sujo no sentido espiritual, que tem situações em suas vidas que vão contra Deus. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, Davi reconhecia isso. Esses eram os pedidos que Davi faz. E daí Davi vai fazer 10 aspectos na confissão de pecado que ele tem. Primeiro, ele faz aqui no versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele conhecia aquilo que ele tinha feito, ele sabia das exigências de Deus. Deus iria cobrar de alguma maneira aquilo que ele fez. Então ele está fazendo uma confissão diante do Senhor. E diz mais no verso 4: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi reconhecia que tinha pecado contra Betseba, contra Urias, o seu marido, mas no fundo, o seu pecado era contra Deus. E agora ele está dizendo que pecou, e ele se põe ao lado de Deus, como que ele sendo justo diante de Deus, e ele sendo réu, ele dizendo assim: olha Deus, eu realmente estou num comportamento errado, eu errei, eu mereço uma pena, eu mereço ser condenado. Ele fala de justiça. O Senhor realmente é justo, é puro quando julgares. E eu reconheço isso. Era isso que Davi estava querendo dizer para Deus, e se colocando numa posição de que ele era um acusador do seu próprio pecado. E isso é um sentimento que nós devemos ter também quando o Espírito Santo de Deus nos convence que somos pecadores e que estamos em débito diante de Deus. E aí ele vai dizer: eis, ele vai voltar para os seus primórdios, ele vai voltar para a sua natureza, ele vai voltar ao chamado pecado original,
e ele vai dizer: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Não há nada de bom no meu ser. Eu não tenho nenhuma qualidade boa. Eu tenho uma natureza pecadora. Eu preciso de uma restauração. Desde já da minha tenra idade, eu já fui formado com esta natureza. E aí, ele vai falar mais uma coisa da sua confissão: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele sabia que para com Deus não existia meio termo, não tinha um jeitinho, como nós muitas das vezes queremos fazer para com Deus. Vou dar um jeitinho na minha vida espiritual. Eu posso estar um pouquinho lá no mundo, nos prazeres deste mundo, e um pouquinho diante de Deus. Não. Davi reconhecia que Deus ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Isso é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Não existe leis. As pessoas lá fora falam: as igrejas, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não. A lei que vigora nas nossas vidas deve ser a lei do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá vitória em Cristo Jesus. Nós já não estamos mais em derrota, em escravidão do pecado, porque agora não vivemos mais pelas inclinações da carne, mas agora nós vivemos na inclinação do Espírito, e o Espírito Santo é que nos fortalece. Não, a força não está em você, meu irmão. Não está em você, minha irmã. Se você vacilar, o inimigo vem contra você de uma maneira furiosa, porque você tem se identificado como cristão. Então não abra guarda, não faça como Davi, que estava lá no seu palácio, deveria estar ajudando os seus liderados a guerrear, mas ele ficou lá ocioso. E uma pessoa ociosa é perigosa. Os pensamentos vem um monte de coisa, vou fazer isso, fazer aquilo. Deus sempre utiliza pessoas que estão trabalhando, e Deus então quis mudar a situação de Davi. Então aqui Davi, ele faz essa confissão de pecado, e nós encontramos no restante deste salmo 15 pedidos e 22 resultados desses pedidos que Davi fez. Ele diz: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O isopo era uma árvore de 45 centímetros, mais ou menos. Dava em qualquer lugar. E o sumo sacerdote utilizava aquele isopo, mais água, para lavar e purificar os leprosos. Davi reconhecia que o seu pecado, ele tinha uma lepra moral muito grave diante do Senhor. E ele queria então ser lavado pelo Senhor, ser purificado, para ficar limpo diante do Senhor. Será que todos que estão aqui também desejam isso nessa noite? Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É o hino que nós cantamos durante a ceia do Senhor. Mais alvo que a neve serei. Ó Senhor, opera nas nossas vidas. Se temos alguma coisa que está afrontando ao Senhor, que possamos reconhecer e fazer esses pedidos como Davi fez. Faze-me, verso 8, ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Irmãos, oh aleluia, talvez ninguém aqui tenha se desviado do caminho do Senhor, mas uma pior coisa que existe na vida é uma pessoa que conheceu o doce sabor do Espírito Santo,
a doce comunhão do Espírito Santo, o doce louvor do Espírito Santo, a doce presença do Espírito Santo, é estar na presença do Senhor. E depois a pessoa se retira. Que situação deplorável. Espiritualmente, é como Davi fala: faze-me ouvir novamente a alegria. Ela busca uma alegria artificial neste mundo e não encontra essa alegria, porque ela presenciou a verdadeira alegria que vem da parte de Deus. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E agora, a alegria que ela tem, ela já não tem mais aquela espiritualidade que tinha antes. Por quê? Porque foi se afastando paulatinamente da presença do Senhor. E Davi, então, ele fala que para que gozem os ossos que tu quebraste. Cada um de nós temos um biotipo que podemos louvar ou não na presença do Senhor. Uns são mais comportados, são sérios. Às vezes estamos na maior efusão do Espírito Santo, mas as pessoas estão ali sérias. São pessoas que parece que para elas darem um louvor a Deus, uma glória ao Senhor, um aleluia, parece que os seus corações estão tão compenetrados. Outros estão tão alegres que ficam tão cheios da presença do Senhor que às vezes fazem coisas emotivas que às vezes podem até escandalizar outros. Davi era esse tipo. Ele, quando teve a vitória sobre Golias, a Bíblia fala que ele pulava, ele dançava, ele cantava de alegria, porque ele tinha tido uma grande vitória na presença do Senhor. Aquilo tinha enchido tanto o seu coração. E a sua mulher, na ocasião, a filha de Saul: você, que vai ser que é um rei, dança assim na presença das outras pessoas? Que papel ridículo. Então Davi, ele estava alquebrado, os seus ossos, ele estava de uma certa forma aleijado. Ele já não tinha mais aquele entusiasmo de adorar a Deus, de louvar a Deus, porque o seu pecado estava diante dele. E aí ele vai dizer: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E depois ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. É Deus que vai criar o novo coração, uma nova motivação para nós, uma nova vida espiritual. Nós vamos ter prazer de estar na presença de Deus. Nós vamos ter prazer de orar, de dobrar os nossos joelhos. Nós vamos ter prazer de ler a sua palavra. Nós vamos ter prazer de testemunhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas para as pessoas que estão aí fora, não importante o que elas vão achar de nós. Por quê? Porque Deus criou um coração puro, Ele renovou as nossas forças e nos deu um espírito reto. E daí Davi fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pior, Jesus falou que todos os pecados seriam perdoados, mas um pecado não seria perdoado, pecado contra o Espírito Santo. Então, essa palavra atirar no hebraico significa shalak. Foi como fizeram com José do Egito. Na sua tenra idade, os seus irmãos jogaram ele num poço, como que ele ali seria morto, ou pela chuva, pela inundação, por alguma fera.
E teve um dos irmãos que teve compaixão e tirou José daquele poço. Então aqui Davi diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Oh, aleluia! Alegria da salvação. Davi era um músico, ele tocava harpa. Agora a sua harpa estava quebrada, seus dedos já não dedilhavam mais como antigamente. Ele tinha falta disso no seu coração. Oh, meu irmão, como é bom estar com o espírito puro diante do Senhor, estar com uma vida íntegra diante do Senhor, para que realmente possamos extrair uma verdadeira adoração diante de Deus. E daí, o resultado disso, Davi vai dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É isso que Deus faz com cada um de nós. Quando aceitamos o Senhor Jesus, nós temos esse desejo de compartilhar do testemunho da nossa fé com outras pessoas. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Deus não quer a nossa religiosidade. Davi sabia que ele poderia matar tantos animais, mas não era isso que Deus, que ele sabia que Deus iria agradar ao Senhor. E Deus então ofereceu o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício, para que nós agora não vivamos mais sob o domínio do pecado, mas vivamos numa vida que agrade ao Senhor, em espírito e em verdade. Assim nós seremos vitoriosos. E aí Davi diz: os sacrifícios para Deus, esses são os verdadeiros sacrifícios, que nós devemos ter essas virtudes dentro de nós, que são os sacrifícios para Deus, são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui está a fórmula da vitória, meu irmão. É joelho no chão, é quebrantamento, é se humilhar diante do Senhor, e o Senhor há de te exaltar no momento certo. Não precisa passar a perna em ninguém, nenhum irmão, fazer isso, fazer aquilo, porque o Senhor sabe os que são contritos, os que estão na sua presença, aleluia. Esses serão exaltados no tempo certo do Senhor. E a principal exaltação não é neste mundo, a principal exaltação será lá nos céus, nas mansões celestiais. Abençoa Sião, é uma bênção nacional. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Davi amava aquela cidade, e nós também devemos orar por Israel nas nossas orações. Os salmos falam sobre isso, e devemos orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém hoje é possuída por 4 governos: os árabes, os judeus, os armênios e também pelos ingleses. 4 governos dominam aquela cidade. E o Senhor nós precisamos orar para que haja paz em Jerusalém. E daí a conclusão diz: então te agradará de sacrifícios de justiça. Qual sacrifício você tem para apresentar diante de Deus hoje? As suas obras, sua pessoa, é o que Davi está dizendo. Então se te agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas,
então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Você não precisa oferecer um novilho, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que nessa noite tem alguém que, assim como Davi, queria e quer fazer uma confissão de pecados? O Espírito Santo fala ao seu coração que você precisa se quebrantar, precisa se arrepender. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, fique em pé no seu lugar. Nós queremos orar pela sua vida. Queremos interceder. Graças a Deus, temos ali mais uma pessoa ali. É o Espírito Santo de Deus agindo. Mais uma aqui. É o Espírito Santo que nos convence. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor olha desde o céu e o Senhor há de dar vitória para você, e você realmente ser um vitorioso na sua presença, fazer como Davi: Senhor, restitui-me aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação. Que coisa linda quando o cristão pode ter isso de uma maneira tão intensa, glorificar, exaltar, louvar ao Senhor, porque o Senhor o aceita na sua presença. Oh Jesus, vamos orar agora. Senhor, suplicamos a tua bênção em favor desses irmãos, dessas pessoas, Senhor, que estão com compromisso diante do Senhor nesta noite. Estão aqui, Senhor, como Davi esteve, pedindo, ó Deus, misericórdia para os seus pecados, para aqueles momentos que andaram longe do teu aprisco. Senhor, restaura essas almas, que a tua justiça, Senhor, seja colocada de uma maneira poderosa sobre essas vidas, e eles possam se sentir, Senhor, a partir de agora, aceitos pelo Senhor, limpos na tua presença, purificados dos seus pecados. Ó Deus, atua no íntimo de cada alma e coloca a tua justiça, a justiça que vem de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.